Pessoal, hoje tem um vídeo bem interessante que nós escolhemos para vocês, daqueles vídeos que fizeram muito bem às almas e que a gente sempre repete no sábado ou no domingo. Não deixem de assistir, porque nós não podemos ficar nenhum dia sem ter contato com o Padre Pio. Salve Maria, bom filme. Será que tem pecados que não tem jeito, que é quase impossível que eles sejam atingidos pela misericórdia de Deus? Como é que o Padre Pio tratava os casos mais incríveis? Hoje, nós vamos ver o caso de uma prostituta que escreveu para ele. Ela já estava no fundo do abismo e nós vamos ver o que ele fez. Olá, amigos e amigas da Associação Gina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o nosso programa Padre Pio. Essa história foi retirada do livro Padre Pio e Padre Eusébio, Briciole de História. Briciole de História seriam farrapos, pedaços de histórias, pequenas histórias, né? O francês diria petite histoire, quer dizer, casinhos daqui e dali, do Padre Pio, que esse Padre Eusébio, que teve um certo convívio com o Padre Pio, escreveu esse livro, Padre Eusébio Note. Nos conta, então, o Padre Eusébio. O propósito principal pela qual os superiores me enviaram a San Giovanni Rotondo era ajudar Padre Pio com as correspondências escritas em inglês. O Padre Pio respondia qualquer língua porque os anjos ajudavam, mas, evidentemente, sempre que podia, tinham padres ajudando ele e tudo mais. Quando a gente vai no convento de São Giovanni Rotondo, é de embasbacar, a gente vê o tamanho da sala que existe, onde todas as correspondências estão arquivadas e todas as correspondências respondidas, porque o Padre Pio respondia tudo, vocês vão ver aqui. Ao chegar lá, tive que manusear aproximadamente mais de 1.000 cartas por semana. Pessoal, não é brincadeira. Não é brincadeira. Quem já trabalhou nessas empresas que outrora faziam muito, hoje tem menos, né? Tudo mecanizado, faziam mala direta, né? Tinha, às vezes, um batalhão de pessoas lá envelopando, e a gente pensava que ali saíam milhares de cartas, não era tanto assim, não era bem complicado. Agora, imagina manusear, quer dizer, se era ler, verificar do que se tratava, etc. Não era só simplesmente ficar contando, não, que já daria trabalho tremendo. Lembro-me que, no início, fiquei atordoado e quase desanimado com a quantidade, mas consegui me acostumar e me organizar ao fluxo. Eu lia todas as cartas e demorei muito para me familiarizar com a caligrafia, pois elas eram geralmente escritas à mão e vinham do mundo todo. Olha, essa já é uma vantagem para quem é do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que eles vão ter acesso direto à capelinha do Padre Pio. Coloca aqui embaixo, capelinha do Padre Pio. E é muito interessante, porque lá na capelinha tem o correio do Padre Pio. Você escreve uma carta para o Padre Pio e essas cartas são levadas para São Giovanni Rotondo e ficam ali debaixo da urna onde está o corpo do Padre Pio. Só isso aí já é uma maravilha ter acesso direto. Você acorda de manhã, abre a sua alma para o Padre Pio, escreve, etc. e tal. Tudo isso vai ser levado. O Padre Pio, é preciso dizer que na hora que você está escrevendo, ele já está lendo, né? Ele está no céu, afinal de contas. Mas é bonito ter esse símbolo, levar a própria carta, né? Com a vantagem que não vai ter nenhum padre ali que vai precisar ler e decifrar a caligrafia, porque tudo isso é digitado, né? Mas olhe na capelinha, que maravilha que é essa questão do correio, é uma maravilha. Bom, então ele tinha que olhar todos, escritas à mão, viu do mundo inteiro, não é brincadeira. Aos que pediam apenas orações, enviávamos um cartão já impresso, no qual confirmava-se que o Padre Pio rezaria pela intenção e abençoava a todos. Então, significa que o Padre Pio soube do seu pedido, está aqui esse cartão avisando que o Padre Pio está abençoando. Muito bonito. Ninguém ficava sem resposta, né? Aos que incluíam alguma oferta na carta, era enviado um outro cartão no qual se agradecia também o dom ofertado. A gratidão do Padre Pio, né? Hoje,
quando alguém ajuda com contribuições para a gente fazer essa obra e tal, a gratidão dele se dá de uma forma muito mais efetiva, porque está no céu, né? Então, uma alma que está ali diante de Deus, face a face, imagina o que ele pode interceder por nós. Né? Uma barbaridade. Contudo, muitos faziam perguntas específicas ao Padre Pio. Por exemplo, se deviam fazer uma cirurgia ou não, já que os médicos, já que os médicos duvidavam. Então, o médico estava na dúvida de fazer a cirurgia, o sujeito ia perguntar ao Padre Pio. Ou escrevia. Ou se poderiam se casar com determinada pessoa. Ele respondia também. E tem vários casos que ele diz não. Com que segurança ele tinha, né, para poder responder não para alguém de um outro país que dizia, eu devo casar com fulano e tal? Não. Se ele falava não, era não mesmo. Era impressionante. E se a pessoa não cumprisse, primeiro o seguinte, por que perguntou, né? Se perguntou é porque está disposto a ouvir qualquer resposta. Aí a pessoa ouve não, fala, poxa, mas agora eu já estou noivo ou noiva, sei lá o quê, agora o Padre Pio diz não. Teve muita gente que fez isso e deu errado. E teve muita gente que seguiu o Padre Pio e deu certo. Era uma capacidade que ele tinha, um dom místico de ver o futuro e perceber que tipo de família sairia daquela união, né? Outros perguntavam se deveriam abraçar a vida religiosa, olha só, e outros tornar-se padre, etc. Que coisa impressionante. Aí é mexer com as vocações, não é? Que mexe com a vocação, ele pode estar mandando a pessoa para o inferno, uma pessoa que não tem vocação para padre, ele diz, não, vai ser padre. Essa pessoa vai ser um mau padre, vai confessar mal, vai tratar mal os sacramentos, tudo. Não tem vocação, né? Outra coisa é aquele que tem vocação, tem muitos chamados, não, não, você não tem vocação para ser padre. As duas situações são complicadíssimas, né? Porque a pessoa não vai, na vida, cumprir aquele chamado pelo qual Deus imprimiu na alma dele, né? Ele é uma alma de eleição, né? E, no entanto, um conselho pode acabar com isso. O Padre Pio atendia todos esses conselhos, o Padre Pio respondia todas essas cartas com a segurança de um profeta, de um homem que sabia o que iria acontecer com cada alma, né? É maravilhoso isso. Nesses casos, se fossem perguntas normais, às quais eu pudesse dar conselho como padre, eu aconselhava, acrescentando palavras à mão no cartão. Portanto, era o padre, como é que é o nome dele, meu Deus? O padre Eusébio. Quando era caso que ele, padre Eusébio, sabia resolver, às vezes eram problemas, consultas que qualquer sacerdote saberia responder. Ele aconselhava e acrescentava palavras à mão no cartão. Também dava trabalho isso aí, né? Para conselhos mais difíceis, eu procurava o padre, que geralmente me dava uma resposta precisa. Olha só que impressionante. Resposta precisa. Não tinha talvez, quem sabe, todavia, contudo, não. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Isso é maravilhoso, hein? Maravilhoso. Ai, 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 se eu soubesse, eu fiquei vivo, não, eu fiquei pouco tempo vivo no tempo do Padre Pio, mas eu não conhecia o Padre Pio, que pena. Senão eu teria usado esse sistema para um montão de coisas. Onde é que está aqui? Dava uma resposta precisa. Mas, muitas vezes, Padre Pio dizia, responda que devemos rezar juntos para que o Senhor nos ilumine para tomar a decisão certa. Olha que coisa. Ele precisava da ajuda da pessoa para que a pessoa rezasse junto com ele para iluminar a resposta de Deus. Muito bonito, né? Quer dizer, você me perguntou isso, eu, para te dar uma resposta, preciso também da sua ajuda, preciso também das suas orações, né? É a gotinha de água que vai no cálice com vinho, que representa a participação
do gênero humano na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nesses casos, eu devia escrever uma cartinha dizendo isso para a pessoa. Além dos pedidos comuns, às vezes chegavam uns que verdadeiramente eram de partir o coração. Essa é aqui que deu título ao nosso vídeo. É uma coisa tremenda. Como foi o caso de uma carta vinda diretamente de Londres, Inglaterra, e estava escrita assim. Olha só que situação pungente, hein? Padre, eu sou uma prostituta. Todas as noites, às 9 horas, sou arrastada para a calçada, mas eu tenho vergonha. Estou te escrevendo para me ajudar a superar essa vergonha. Olha que interessante. Aqui para mim não ficou claro. Depois, no final, vocês vão ver o desfecho dessa história, fica mais ou menos claro a resposta, mas aqui não fica claro se ela se sentia impulsionada a ir para essa vida, né? Era uma coisa que ela ia, que era um demônio que a arrastava, ou se ela tinha um agente qualquer de prostituição que obrigava ela a ir para a rua às 9 horas. Mas aquilo matava ela de vergonha, quebrava o senso que ainda restava nessa pobre mulher de catolicidade, de fé, uma coisa terrível. Né? Imediatamente, peguei a carta, diz aqui o padre que leu a carta, né? Imediatamente, padre Eusébio, peguei a carta e levei-a ao padre Pio para lhe explicar um pouco sobre o conteúdo e o tipo de ajuda que essa mulher estava procurando. Ele falou, isso, caso aqui... Imagina, ele leu o que o padre Pio vai responder para isso aqui, né? O padre Pio está completando 55 anos de céu. 55 anos de céu. E nós temos que dar um presente para ele. Que presente você vai dar para o Padre Pio? Ah, não tem ideia, não sabe o que fazer. Lembra como é que o pessoal faz em casamento? Faz ali a lista de presentes. Olha aqui embaixo, eu estou deixando aqui para vocês um link para uma lista de presentes para vocês darem presentes para o Padre Pio. Nós precisamos dar alguns presentes para o Padre Pio. Ou será que o Padre Pio não merece? Padre Pio, lista de presentes do Padre Pio, não pode faltar. Em meu coração, esperava que ele a mandasse para o inferno por causa do que ela fazia. Quer dizer, ele achou que o Padre Pio ia dizer, vai para o inferno, some daqui, eu já se mandar uma carta dessas, né? Mas nada disso, ele diz. Os santos são realmente imprevisíveis. Os santos são imprevisíveis. Os santos são iluminados por Deus para dar a resposta certa, não interessa para que caso. Na verdade, Padre Pio disse-me, olha aí, vamos ver a resposta do Padre Pio. Responda que rezarei por ela do fundo do meu coração. Você já pensou uma pessoa colocada nessa situação e recebe essa carta do Padre Pio? Responda que eu rezarei por ela do fundo do meu coração. O que aconteceu? Vamos ver. Aí responde o padre Eusébio, comenta o padre Eusébio, fiquei escandalizado. Naquele momento, procurei explicar melhor o caso. Ele achou que o padre Pio não tinha entendido do que se tratava. E padre Pio respondeu, você não tem que ser o advogado dos casos por si mesmo. Disse-lhe para responder que vou rezar por ela e ponto final. Ou seja, não se meta. Você vem aqui para me ajudar a ler as cartas, organizar a correspondência, os conselhos, etc. Agora você vem aqui e já vem dizendo o que eu tenho que falar. Né? Não se meta, manda a minha resposta, diga para ela que que rezarei por ela do fundo do meu coração. Responde, ponto. Padre Pio, imagina o Padre Pio falando isso, hein? Passado algum tempo, quando já não se pensava mais no assunto, chegou uma outra carta diretamente de Londres. Era aquela senhora que agora escrevia: Caro Padre Pio, obrigada. Obrigada porque depois de receber sua resposta à minha carta, pode soar às 9 horas da noite, pode soar às 9 horas da noite todos os dias,
mas eu nunca mais desço para a calçada, pois consegui me desvencilhar daquele que me arrastava até lá todas as noites. Então a gente vê, esse arrastava aqui continua um pouco de mistério, né? Mas parece que era uma espécie de agente de prostituição que ela obrigava ela a descer, etc. Ou era um impulso diabólico que fazia ela descer para a calçada, para o pecado, né? Uma coisa tremenda. Cheio de alegria, agora é o padre Eusébio comentando, cheio de alegria, corri ao padre Pio e trouxe-lhe esta carta. O padre Pio, olhando nos olhos e depois olhando para o céu, disse: deu graças. Graças a Deus. Olha que coisa. A alegria dele, libertando uma alma do pecado. A alegria do padre Pio, quando liberta alguém do pecado, é uma coisa maravilhosa. A gente já viu isso em várias situações, né? E aí, o padre Eusébio diz assim: e mais uma vez, o padre Pio provou que tinha razão. Eu acho que é importante compartilhar isso, porque muitas vezes eu já tive gente que já me disse assim: eu estou perdido. Eu acho horrível quando a pessoa fala isso, porque mostra que a confiança, a esperança está totalmente arrebentada pela fé. Né? Quer dizer, pela fé não, pela a fé da pessoa está completamente arrebentada para ela chegar nesse ponto. Né? Não, isso não existe para nós católicos. Para nós católicos tem a penitência, tem o perdão, tem a confissão. Só não se liberta do pecado quem não quer. Só não se liberta de situações dessas quem não quer. Só isso. Pobres das outras seitas aí que não tem isso. Que não tem isso. Nós temos. Né? O que nós precisamos ter? Confiança, humildade. Claro, humildade para admitir que está errado, para admitir para um outro que está no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que é o próprio Jesus na hora que absolve, e contar para ele essas coisas. Não é fácil, mas porque se você teve coragem de cometer o pecado, por que não vai ter coragem agora de se confessar? Um vai te levar, o pecado vai te levar para a perdição, a confissão vai te levar para a salvação. Eu recebi uma carta logo no começo do nosso programa, eu espero, francamente, que essa pessoa continue assistindo nossos vídeos. Eu falava da situação daqueles que trabalham em coisas que produzem o pecado. No caso, era sobre pornografia. Eu recebi uma carta pungente de uma pessoa dizendo que ela, infelizmente, trabalhava numa produtora de material pornográfico. E ela estava realmente arrasada. Ela ficou muito impressionada com as palavras daquele vídeo, etc. Procurou um padre, se confessou, e o grande problema que ele levantava era a consequência daquilo. Porque uma pessoa que faz uma obra, um filme, uma foto, uma revista, um livro pornográfico, ela pode se confessar, mas o pecado que ela produziu continua gerando efeito. E essa pessoa me perguntava o que fazer com isso. Eu recomendei, evidentemente, que ele explicasse direitinho para o confessor dele, até me propus, se ele viesse para São Paulo, que era de fora, que eu ia conseguir um bom confessor para ele, etc., para resolver esse problema. Mas a gente via que era um caso, era muito pior que isso. Era muito pior que isso. Aqui é uma pessoa que está cometendo pecado individualmente e levando outros a pecar, claro. Né? Então tem essa agravante. Mas tem perdão, tem a misericórdia de Deus, chega até lá. Então nunca desespere, nunca acha que não tem jeito, nunca acha que a situação está perdida, nunca acha que você é o maior pecador do mundo, porque você não é. Você pode ser um grande pecador, mas dificilmente será o maior do mundo. Se você compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa, esse ou outro vídeo do canal, você inclui essas pessoas na missa da próxima quinta-feira, né? Da próxima quinta-feira é hoje, mas seria da próxima e a missa do dia 23, que é a missa do Santo Padre Pio. Olha, não é qualquer coisa poder ser o canal de uma graça dessas para alguém que esteja precisando. Bom, eu, antes de terminar, queria recomendar para vocês um vídeo no canal, chama
A carta secreta que Padre Pio enviou ao Papa. É muito interessante. A carta secreta. Procurem aí, vai estar aqui embaixo também na descrição, né? Queria lembrar, por falar aqui embaixo na descrição, olha, não esqueçam do site padrepioemcadalar.com.br, onde nós estamos distribuindo gratuitamente a foto do Padre Pio, essa foto linda, maravilhosa, que o olhar dele é uma coisa fantástica, e não tem gente que, ao receber a foto, não acabe escrevendo alguma coisa no comentário, porque o Padre Pio toma conta da casa, toma conta da sua família. Eu já falei que, compartilhando, você inclui outras pessoas na missa, e vocês sabem que, fazendo parte dos filhos protegidos do Padre Pio, você também vai poder escrever cartas para o Padre Pio. Não esqueça, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho no nosso recadinho antes de terminar. Preste atenção, o recadinho às vezes é um pouquinho longo, mas vocês não poderão dizer que não é verdade. Meus amigos, eu me despeço. Brasil e Portugal, salve aí, amigos. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Louvado Gesù Maria e buona giornata.